O transporte e logística vai fazer com que não chegue o produto na prateleira do supermercado. Vai fazer com que aviões não consigam se direcionar corretamente. É um impacto que é imensurável. Ministros do STF, lideranças políticas, se continuar escalando, o Brasil vai ficar em questão de meses como uma Cuba. Ou pior que Cuba, pior que Venezuela. Nós estamos falando de um colapso social, não é econômico. Nós estamos falando de milhões de pessoas começando a fazer rebeliões, invasões de supermercado. A gente acaba com o nosso país. Que Donald Trump está disposto, já demonstrou, está disposto a ir às últimas consequências. O que ele quer dizer com isso? Que está no radar, Elisa, inclusive a aplicação daquela lei Magnitsky. E uma coisa surpreendente que aconteceu hoje foi o presidente da CVM renunciou após 3 anos no cargo. Ele foi colocado no governo Lula. Sejam bem-vindos, o meu nome é Bruno. Deixe o seu like e inscreva-se no canal. Estados Unidos avaliam sanções militares e tecnológicas contra o Brasil em meio à crise com o STF. Setor de aviação é principal alvo. Retaliações incluem bloqueio de GPS, tarifas e restrições de acesso a tecnologias de defesa. A crise diplomática entre Estados Unidos e Brasil ganhou contornos inéditos nesta sexta-feira, com a sinalização do governo Trump, que avalia impor sanções militares e tecnológicas ao país. O foco principal das medidas seria o setor de aviação e defesa, incluindo o bloqueio de acesso a tecnologias sensíveis e a paralisação de acordos estratégicos bilaterais. As ações emergem em meio à crescente tensão entre Washington e Brasília, motivada pela suspensão dos vistos do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, seus familiares e aliados, ordenada pelo secretário de Estado norte-americano Marco Rubio. A medida anunciada como resposta ao que Rubio classificou de perseguição política contra Jair Bolsonaro acendeu alertas no Planalto sobre possíveis retaliações mais severas. Entre as sanções discutidas por autoridades ligadas ao entorno de Trump estão restrição ao fornecimento de peças e software para a indústria aeronáutica brasileira, bloqueio de sinais de GPS em território nacional com impacto imediato sobre logística, agricultura de precisão e operações militares, aplicação da lei Magnitsky com congelamento de bens e proibição de transações para autoridades brasileiras consideradas violadoras de direitos humanos, tarifas de importação elevadas de 50% a 100% sobre produtos brasileiros estratégicos, suspensão de cooperação em inteligência e defesa com o Brasil, incluindo programas de intercâmbio militar. Fontes diplomáticas em Brasília descrevem o cenário como de alerta máximo. A leitura no Planalto é que o Brasil pode estar diante do maior isolamento internacional desde a redemocratização, com risco real de colapso em setores da economia caso as ameaças se concretizem. Veja um vídeo do deputado federal Gustavo Gar. Gente, tem uma coisa que a imprensa não está dando a devida atenção, não está falando, e é o que mais me preocupa, o que mais me assustou em relação às possíveis sanções vindas dos Estados Unidos. Mas antes, uma coisa tem que ficar bem clara. Alexandre de Moraes iniciou essa guerra. Até então, tudo que o Donald Trump havia feito era emitir algumas cartas de apoio e dizendo que estava observando a perseguição que o Bolsonaro estava sofrendo no Brasil. Aí vai Alexandre de Moraes e faz isso aqui, ó. Ele faz de novo uma ação contra uma empresa americana em território americano, censurando um cidadão americano, sendo que isso já havia sido um dos motivos pelos quais o Donald Trump havia soltado as suas cartas de apoio e repudiando o que o Alexandre de Moraes estava fazendo. Logo depois, ele vai e manda busca e apreensão na casa do Bolsonaro, e na decisão da apreensão, ele basicamente considera os Estados Unidos como inimigos estrangeiros, dizendo que o Supremo Tribunal Federal não vai se furtar de defender a soberania contra inimigos nacionais, ou sejam nacionais ou estrangeiros. Esse trecho foi uma das coisas que mais irritou o pessoal dos Estados Unidos e o pessoal de lá. Aí começa a primeira sanção. Vistos cancelados. Basicamente, isso não prejudica nada a vida de ninguém, vamos ser sinceros. O Donald Trump está apenas mostrando quais são os alvos e que ele já havia entendido qual é a cadeia de opressão no Brasil, né? Como é que funciona a cadeia hierárquica desses opressores. E começou a se falar de várias sanções. Aí eu fiz a lista aqui, ó. O que está sendo mencionado até agora? Magnitsky,
aumentar a tarifa. OTAN vai botar tarifa no Brasil. OTAN são vários países da Europa, tá? Restrição de empresas aéreas brasileiras voarem no espaço aéreo americano. Expulsão de diplomatas brasileiros. E aí vem o desligamento do GPS no Brasil. Peraí. Desligar o GPS no Brasil? Quando eu ouvi isso, aí eu assustei. Eu quero que vocês assistam esse trecho aqui, ó, desse cara, que eu esqueci o nome dele. Mas nesse trecho, um cidadão que explica o que é o GPS e o que o GPS faz. Ele não é só para te levar da sua casa para a praia, não, tá? O que um satélite controla, que nós utilizamos, que o ser humano aqui utiliza? Hoje é tudo, cara. Tudo. Hoje a nossa vida... Telefone celular? Telefone celular... GPS. Então, os satélites de GPS, né, que a gente chama... Só para lembrar pro pessoal que GPS, a gente chama de GPS, mas o GPS é uma empresa americana ligada ao governo americano, tá? O Departamento de Defesa americano. Na Europa é um outro sistema chamado Galileu, na Rússia é o GLONASS, o Japão tem o sistema dele, na China é o Beidou, na Índia é o Navi, que cada país tem o seu. No Brasil não tem, mas cada país tem o seu. Mas esses satélites, vamos chamar de GPS de forma geral... Cara, eles controlam hoje tudo, quase tudo da nossa vida, cara. Entendeu? Então, desde movimentação bancária, agricultura de precisão, com as colheitadeiras colhendo e tal, mineração. Mineração, cara, 75%. Eu tenho esses dados que eu acabei de fazer uma apresentação semana passada, ó. 75% da mineração depende do GPS. No mundo. No mundo. 99% da produção de petróleo no mundo depende de GPS. Meu Deus. E mais de 80% da agricultura mundial depende de GPS. As três maiores áreas da economia do mundo, se depende acaba de um satélite lá no céu. Se acabou o sistema, cara, acabou a economia mundial. Basicamente é isso que acontece, para a economia. O prejuízo calculado, cara, para 30 dias sem GPS é de 275 bilhões de dólares. Agora, Sérgio, vendo a importância disso e entendendo, provavelmente o Brasil depende do GPS americano, né? O satélite americano. Depende do GPS americano. Tá. Entendendo isso, não é perigoso? Vai que um dia os Estados Unidos falam assim, briguei com você não usa mais meu satélite. Claro que é. A gente tá ferrado. A gente tá ferrado. Até agora... De todas as possíveis sanções e reações do Donald Trump, depois dessa declaração de guerra do Alexandre de Moraes, esta foi a que mais chamou a atenção. E aqui, ó, eu fui perguntar para o superinteligente Grok, que é uma inteligência artificial, as consequências de se desligar o GPS no Brasil. Vamos lá. Um desligamento do GPS pelos Estados Unidos teria os seguintes impactos no Brasil. Transporte e logística, interrupção de aviação, transporte terrestre e marítimo, afetando cadeias de suprimento e aplicativos como Uber e iFood, com perdas econômicas significativas. Presta atenção, o transporte e logística vai fazer com que não chegue o produto na prateleira do supermercado. Vai fazer com que aviões não consigam se direcionar corretamente. É um impacto que é imensurável, não só econômico, mas na vida das pessoas. Continuando. A agricultura, redução drástica na produtividade do agronegócio devido à dependência do GPS em máquinas agrícolas, impactando exportações. Segurança e defesa, comprometimento de operações militares, vigilância das fronteiras e combate ao crime, como desmatamento na Amazônia. Telecomunicações e finanças, instabilidade em redes móveis, internet e transações financeiras. Exemplo, Pix, afetando o comércio e serviços digitais. Para você ter uma ideia, para que essas operações, o Pix, funcione, é necessário que se haja localização dos dispositivos. Isso acontece através do Global Position System, que é o GPS. Então, você derruba o GPS, a economia para. Quando eu fui entender a gravidade disso, eu falei, meu Deus, emergências, atraso em respostas de bombeiros e ambulâncias, aumentando riscos à população. Aí tem alternativas, sistemas como Galileu, GLONASS, Beidou poderiam ser usados, mas a transição seria lenta e custosa, com novas dependências geopolíticas. A transição levaria meses. Os dispositivos todos foram programados no Brasil para usar GPS. Todo o software, todo o aparelho
Para você mudar isso, nós estamos falando de talvez anos para que haja uma transferência completa. Até lá, não sobra mais Brasil para contar a história. E aí fala, né, a solução, o Brasil estuda GPS próprio, mas a implementação levaria anos e altos investimentos. Conclusão: o desligamento causaria colapso tecnológico imediato, com perdas bilionárias, destacando a necessidade de autonomia em navegação por satélite. O Brasil está xingando e declarando guerra contra um país que tem basicamente o domínio do sistema de posicionamento global, no qual toda a nossa defesa, emergência e economia funciona. A nossa internet depende. Ficou claro para vocês a gravidade disso? E aí o Lula está falando sobre segurar as remessas de dividendos de empresas americanas. Esses caras tão loucos. O Alexandre de Moraes, não estou falando de alto, esse aí já está. Ministros do STF, lideranças políticas. Se continuar escalando, o Brasil vai ficar em questão de meses como uma Cuba. Ou pior que Cuba, pior que Venezuela. Nós estamos falando de um colapso social, não é econômico. Nós estamos falando de milhões de pessoas começando a fazer rebeliões, invasões de supermercado. A gente acaba com o nosso país. Pelo amor de Deus, um adulto na mesa, se erga e vá lá conversar. Vamos botar um fim nessa ditadura que está vivendo no Brasil. Eu, sinceramente, nós temos aí uma oportunidade de voltar a ter sanidade nesse país. Bom, é isso que eu queria falar. Eu não estou vendo a imprensa falar sobre a gravidade disso. Tá? Lula está falando por aí que não afeta muito. Meu Deus, gente. Porque a imprensa não dormiu nas últimas horas, tamanha importância de tudo que nós tivemos, até porque a gente está falando de um ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, uma explosão política social, né? Responsável por uma mobilização muito grande no nosso país quando a gente fala politicamente. E a parada escalou ainda mais quando a gente tem o nome de Donald Trump. E os efeitos dentro dos Estados Unidos das medidas de Donald Trump, no quesito popularidade, e também os efeitos externos nos outros países, que também ficam divididos. Bom, a gente ficou sabendo aqui, o jornalista Paulo Figueiredo tem articulado as conversas junto à Casa Branca com Eduardo Bolsonaro e diz que Trump deve ir até as últimas consequências. Jussara, eu gostaria de te ouvir sobre o que haveria de ser últimas consequências. A gente está falando de quê exatamente, para ver o tamanho do medo, para ver o tamanho do receio que a gente fica ao ouvir-te. Bom dia. Bom dia, Elisa. Bom dia a todos. Olha, dormir a gente dorme pouco, mas tá com um cafezinho aqui, aí tá tudo certo. Pra gente ficar com gás para poder cobrir tudo isso, como essa avalanche aí de notícias. Bem, Elisa, o que acontece? Eu conversei com o jornalista Paulo Figueiredo, que é a pessoa que, junto com o deputado federal Eduardo Bolsonaro, tem articulado essas sanções ao Brasil e ao ministro Alexandre de Moraes há muito tempo, junto com integrantes da Casa Branca. Eu conversei com Paulo Figueiredo logo após o secretário de Estado americano, Marco Rubio, ter anunciado que cancelaria visto americano para o ministro Alexandre de Moraes e, nas palavras de Marco Rubio, seus aliados no tribunal. Bem, o que me disse Figueiredo? Que esta manifestação de Rubio é apenas a primeira sanção. E ele diz mais, que Donald Trump já demonstrou, está disposto a ir às últimas consequências. O que ele quer dizer com isso? Que está no radar, Elisa, inclusive a aplicação daquela lei Magnitsky, que são sanções econômicas aplicadas individualmente a pessoas que, segundo os Estados Unidos, o governo Trump, tiverem violado alguma regra dos direitos humanos, por exemplo. Isso é uma das sanções que ele diz que Trump ainda pode aplicar. Bem, e além disso, ele diz que pode ter aumento de tarifaço e também me disse que tudo está sobre a mesa de negociação nas possibilidades de Trump, o que inclui, Elisa, inclusive a expulsão de diplomatas. Claro que é sempre importante a gente destacar que
que essa é uma declaração de Paulo Figueiredo, que é aliado do ex-presidente Jair Bolsonaro e que tem feito, sim, essa articulação com a Casa Branca. Mas, ainda assim, é uma declaração dele. Por que eu destaco isso com tanta ênfase, Elisa? Porque não há um documento oficial da Casa Branca, do Departamento de Estado americano, dizendo, olha, essa aqui são as pessoas que tiveram vistos cancelados até aqui. A gente tem a manifestação do Marco Rubio, que é o secretário de Estado americano, mas até agora não tem exatamente uma lista de quem, de fato, teve o visto cancelado. Bem, o que nós temos de informação, ainda segundo Paulo Figueiredo, é que foram cancelados os vistos do ministro Alexandre de Moraes, mais alguns ministros. Os que ficaram de fora conseguiram manter o seu visto para entrar nos Estados Unidos, segundo me diz Paulo Figueiredo, o ministro Luiz Fux e os ministros André Mendonça e também Cássio Nunes Marques. Os dois últimos foram indicados pelo ex-presidente Jair Bolsonaro ao Supremo Tribunal Federal e Luiz Fux tem sido elogiado por bolsonaristas pela sua atuação na corte, muitas vezes fazendo um contraponto ao ministro Alexandre de Moraes e, inclusive, no processo de tentativa de golpe de Estado. Então, basicamente, é isso que a gente tem por aqui. Estou aqui com você no plantão, trazendo as repercussões, porque a gente ainda aguarda a manifestação do Supremo Tribunal Federal em relação a esse cancelamento de vistos. E após as primeiras sanções dos Estados Unidos de restrição de visto contra ministros do STF, primeiro abandona o barco e renuncia o cargo. Vejam o vídeo. Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora sobre o efeito das sanções do Trump que aconteceram ontem com a eliminação dos vistos de 13 pessoas no total. A gente tinha falado ontem sobre os ministros do STF apenas, mas na verdade foram 8 dos 11 ministros do STF, mas teve mais gente também. Teve o Gonê, teve o pessoal da PF, teve um monte de gente na lista que perdeu o direito de ver a Disney. E lembra, da pessoa e da família também. E de novo, é o primeiro passo dessa história. Muito provavelmente virão outras sanções também nessa situação. Vamos falar um pouco sobre isso, porque aí uma coisa surpreendente que aconteceu hoje foi o presidente da CVM renunciou após 3 anos no cargo. Ele foi colocado no governo Lula e já estava 3 anos no cargo e teria um mandato de 5 anos. Ele continuaria até no próximo governo, teria mais 2 anos de mandato, ele na CVM, coisa e tal. Só que ele decidiu, pensando bem, eu não quero me ligar muito com esse governo aqui não, né? Será que é porque a CVM, a pedido do Lula, multou o Paulo Figueiredo em 102 milhões por uma suposta fraude no hotel do Trump, não sei o que lá? O cara percebeu que ele tentou ajudar o governo Lula e coisa e tal, e que agora a coisa ficou feia. Aí, de repente, ele se tocou. Caramba, acabou minha vida, né? Deixa eu sair fora rapidinho, mas seu nome está anotado, senhor João Pedro Nascimento. Ele antecipou o fim do mandato, que estava previsto para julho de 2027, para se dedicar à família e à vida acadêmica. Sim! A família e a vida acadêmica, exatamente. Temos certeza que vai ter muita gente se dedicando à família e à vida acadêmica nos próximos dias aí da estrutura do governo. E é isso que eu falo para vocês. Não achem que o Alexandre de Moraes e o Lula vão voltar atrás. Não vão. O problema é que eles vão perder apoio, porque as pessoas que estão debaixo dele vão começar, caramba, eu não quero me ligar com esse troço não, meu amigo, vai dar ruim para mim, né? As pessoas que já foram sancionadas, essas agora vão até o final. A questão agora é o apoio que elas vão ter dentro da sociedade brasileira. Neste momento, tá todo mundo com medo lá em Brasília, né? Até onde que eu fui nesse negócio do Lula, até onde que o meu nome pode entrar nessa história, né?